Manel, você ganhou o grande prêmio ontem no CDI, válido para o Campeonato Brasileiro, e também o GP especial no último CAN com a Rosabelle, uma égua que você importou. Conta um pouquinho da sua relação com ela. Então, a Rosabelle é uma égua hanoveriana, foi o primeiro cavalo alemão, vamos dizer, que eu montei, e a minha irmã estava montando ela na Espanha, e eles não se deram muito bem, porque ela é uma égua que exige um pouquinho, né, de um pouco mais de montada, assim, grande. E eu fui para a Espanha, fiquei no começo do ano lá 3 meses conhecendo ela, tive quase 4 semanas para conhecê-la, e aí começamos a fazer os CDIs e eu fiz ali 3 provas. Tive um resultado satisfatório, não o suficiente que eu queria, mas foi bacana essa experiência de conhecê-la e tal. Mas aí então eu decidi que eu ia voltar para o Brasil, né, e já não tinha atingido os objetivos com ela. Eu pensei, acho que no Brasil acho que eu consigo montar ela um pouco mais do meu jeito, no meu tempo, um pouco mais sozinho e tal. E aí eu decidi trazer ela para o Brasil, era uma última tentativa. E quando que ela veio? Ela chegou aproximadamente há uns 2 meses. Então e ela ficou 45 dias na Bélgica parada, né, para poder fazer a quarentena, que debilitou muito a condição dela. Então ela chegou 40 dias antes do primeiro CDI. Tem essa regra, normalmente, para cada dia parado, o cavalo precisa de 3 dias de recuperação, né? Então, basicamente, a dificuldade foi ter que fazer esse processo sem ter ela fisicamente no ponto ideal, mas por conta das regras da CBH, eu não tinha como não fazer essa prova se eu quisesse estar na equipe, até por conta dos resultados que ainda não estavam no nível que a gente queria. Então, o trabalho foi muito focado no físico mesmo, na condição física dela. E o que você vê de diferença do CDI de agosto na Hípica Santo Amaro para esse do brasileiro aqui na Paulista? Bom, primeiro que o físico dela já estava um pouco mais recuperado, né? E eu acho que o que deu uma boa diferença da primeira prova para essa é a confirmação de todos os exercícios do galope e a passagem Piaffe. Consegui fechá-la um pouco mais, as transições foram melhores, o Piaffe foi um pouco mais solto e a passagem um pouco mais marcada, porque ela tem uma tendência de fazer tudo muito grande, né? Ela tem dimensões e ângulos grandes, abertos, e ela quer fazer tudo com muita amplitude. Então, para esse tipo de cavalo, a dificuldade está um pouco mais em fechar. E aí, através do relaxamento, você consegue deixar um pouco mais redondo. Eu acho que da última prova para essa, se notou uma diferença notória na passagem no Piaffe, um pouco mais fechado. Falando do seu grande prêmio de ontem no Campeonato Brasileiro, pontos positivos e pontos a melhorar. Eu acho que os pontos negativos todos eu consegui melhorar muito. Os exercícios mais de burocráticos, vamos dizer assim, né? Os altos, auto-recuar, etc. As transições da passagem do Piaffe, que é o que eu tinha tentado melhorar, de fato melhorei bastante. O que vinha bem foi bom, ainda pode ser um pouco melhor. Acho que isso caiu um pouquinho, os apoios no trote, na outra prova foi um pouquinho melhor. Acho que as piruetas, apesar de terem sido boas lá, eu tomei 8, né, nas piruetas, e aqui eu tomei alguns 7, então acho que um pouco isso. E da prova em específico, no finalzinho ali, eu vi a prova inteira limpa, e ela estava um pouco... A última linha, né? A última linha eu perdi ali uns 2%, então, que é o que me custou o índice olímpico, né? E depois do erro ainda ela voltou na passagem no final muito bem, Piaffe alto e tal. Foi uma pena mesmo, porque é um exercício que normalmente o problema nunca tá aí, né? O problema tá nas coisas mais complicadas. Ali é um acaso, assim, vamos dizer. Uma prova, né? Prova sendo prova. Quais são os planos agora? Olha, busca uma vaga na equipe, né? Tentando a vaga no Pan-Americano. Acho que a gente teve bons resultados, mas temos que esperar e confiar aí na Confederação Brasileira e no nosso técnico. Mas de qualquer jeito, eu acho que é um conjunto que está à disposição do Brasil também, eventualmente, para as Olimpíadas. Então, independente de qualquer coisa, é continuar tentando buscar o índice, né? A gente ainda precisa de mais um conjunto com 2 vezes 67 na média aí, com os juízes internacionais, para garantir a vaga do Brasil. Então, independente, se a gente consegue a medalha de bronze no Pan-Americano, a gente ainda assim, para ir para as Olimpíadas, precisa ter os 3 conjuntos. E até agora a gente só tem 2. Então, agora esse é o esforço geral da nação. Meu irmão acabou de ir para a Europa para pegar um Pedro cavalo, foi para lá para tentar fazer isso, e acho que aqui... E vamos ter um CDI no Rocas do Volga no fim do ano, exatamente, né? Mas aí então é um só. torcer muito para que os conjuntos que estiverem no Pan-Americano, sejam eles quais forem, de grande prêmio, consigam um índice lá, para depois tentar tudo em dezembro lá na nossa casa. Então, assim, vai ser a grande
é o principal objetivo do ano do Brasil, né? Nem nosso, meu,